Nativos nascidos com Marte em Touro. Chegou a vez de vocês. Pega o balde de pipoca e senta aqui, porque a gente vai bater um papo direto e reto. Olá, queridos, tudo bem? Meu nome é Márcia Fermienza e eu vim aqui trazer para vocês informações sobre como funciona Marte em Touro no mapa natal. Se você tem Marte em Touro, conhece alguém que tem Marte em Touro, você vai querer assistir esse vídeo. Só que eu preciso pedir, obviamente, que você já deixe seu like, já se inscreva no canal se não estiver inscrito, já ative as notificações e vá conferir o meu perfil no Instagram, por favor, para que eu possa continuar trazendo conteúdo para você. Bom, Marte, no signo de Touro, ele está numa posição que a gente chama posição de detrimento ou exílio. Por que ele está numa posição de detrimento ou exílio? Porque na astrologia tradicional, Marte é regente de Escorpião, ou seja, é seu domicílio, e até hoje ele ainda é corregente de Escorpião, portanto, Touro, sendo o signo oposto a Escorpião, é um signo no qual Marte não está lá muito confortável. Aliás, não é só por isso, né? Touro também é um signo que é inferno astral de Áries, né? Áries é um signo de domicílio de Marte. Então aqui a gente está dizendo basicamente que a energia do planeta de luta, de iniciativa, de conquista, de competitividade, ela vai ficar dominada e ela vai ser moldada pela energia de Touro, que é uma energia mais tranquila, mais pacífica, mais receptiva. Então, existe uma certa dificuldade para Marte se expressar em Touro, o que não significa que ele não possa funcionar muito bem nesse signo, inclusive porque Touro traz uma estabilidade para Marte que Marte em Áries, por exemplo, não tem. Eu particularmente acho que dá para fazer algumas coisas com Marte em Touro, mas a gente precisa ser capaz de colocar essa energia em movimento, porque senão a tendência de Touro é a concentração e contenção de energia, e energia precisa girar. Bom, mas vamos começar a falar um pouco sobre Marte em Touro. Aqui, Marte, ele é muito persistente, que é o que lhe falta em Áries, ele é muito paciente, que é o que lhe falta em Áries, mas a sua obstinação pode ser super, hiper, ultra excessiva, né? Porque Touro, ele tem essa energia já de mais teimosia. Uma outra coisa que a gente também pode ver com Marte em Touro é uma tendência à possessividade. Lembremos-nos que Touro é apegado, né? E aqui o planeta da ação está no signo do apego. Então a gente pode ter uma tendência mais ciumenta, mais possessiva com Marte em Touro. Quando ele está recebendo aspectos positivos e favoráveis, né? Quando ele está em contato com outros planetas, né? Que ajudam ele a se expressar, a gente pode ter, como eu falei para vocês, uma capacidade muito interessante para questões práticas. Marte em Fogo, ele tem zero capacidade para questões práticas. Ele tem ótimas ideias, mas ele não necessariamente tem o poder de aplicação daquelas ideias. E o Marte em Touro tem. Ele é muito capaz de pegar as ideias maravilhosas, as iniciativas maravilhosas e projetos maravilhosos de Marte em Áries e colocar aquilo na matéria e transformar aquilo em algo palpável. E isso não é menor em se tratando de Áries. Então aqui, em se tratando de Marte. Então aqui a gente pode estar falando, de repente, de pessoas que trabalham bem com as mãos, que têm uma capacidade criativa, que é concreta, né? Pode ser aquela pessoa que, de repente, se ela vai trabalhar, ela pode ser artesã, ela pode ser, se ela for trabalhar, por exemplo, com desenho de interiores, ela precisa de maquetes, é uma pessoa que precisa tocar e que tem paciência, o que é fundamental para você concluir, levar projetos adiante, especialmente para dedicar a sua energia a algo que de repente demanda maior tempo. Marte em Touro também é muito preciso no uso das ferramentas que ele usa para executar aquilo que ele deseja executar, né? E é um Marte muito forte para trabalhos mais duros, mais rústicos, mais empreendedores, como por exemplo a engenharia, a construção, né? Ele vai funcionar muito bem com
com tudo aquilo que se trate de transformar ideia em matéria, tá? Sua habilidade para organizar e para dirigir, conduzir os outros é excelente. Ele é muito bom empresariando, seja empresário realmente de empresas, seja empresário empreendedor. Embora empreendedorismo seja algo mais de Martin Ares, o problema de Martin Ares é que ele não necessariamente tem a estamina para sustentar, por exemplo, falhas no processo no longo prazo. Touro tem. Touro vai lidar com essas falhas e se ele tiver um objetivo, porque Martin Touro é teimoso, ele não vai tirar aquele objetivo da cabeça até ele alcançar. Então, ele tem esse lado positivo. Mas, né, a gente precisa pensar que Touro é um signo lento. Então, Marte em Touro, ele vai ser, sim, mais paciente, mais obstinado, mas ele vai ser mais devagar. E o Marte em Touro, você não tem como apressar. Ele vai no ritmo dele e ele vai fazer as coisas no tempo dele, né? Signos de terra são mais densos, são mais concretos, são mais práticos, mas são mais densos, né? Então, quando Marte em Touro encontrar suas limitações devido à natureza do seu elemento, que é uma natureza, elemento de terra é o elemento, né? Ele vai a resposta dele não é tão rápida e tão imediatista como de Martin Ares. Ele vai lidar com os obstáculos, ele vai lidar com as limitações, ele vai responder a elas, mas no seu tempo, no seu ritmo, tá? E geralmente a maneira como Marte em Touro chega aonde ele quer é através da sua resistência a mudar. Você fala, eu não quero você, eu não quero essa situação, eu não quero esse projeto, eu não quero isso. Mas ele fica parado ali, plantado como um carvalho, um tronco de carvalho no meio da sala. E ele vai acabar chegando aonde quer porque ele se resiste, ele se recusa a desistir. Muitas vezes isso é um talento, mas outras vezes pode ser também uma dificuldade de desapego e de mudar de assunto, né? Por outro lado, é um ótimo posicionamento para conquistas materiais, para conquistas financeiras, né? Porque a pessoa ela precisa lutar, para chegar onde ela quer, né? Se a gente pensar que a energia de terra tá meio que engessando Marte, essa pessoa vai precisar fazer mais esforço para chegar onde ela quer. Ela vai precisar lutar mais contra os obstáculos, né? Então, ela com isso, ela costuma ter muitas conquistas materiais. Já vi Marte em Touro que não tem conquistas materiais, que não chegou a lugar nenhum na vida? Já. Por quê? A única coisa que ele fez foi ele não conseguiu gerir essa energia, ele não conseguiu administrar o peso da energia de Touro que lhe permitisse ações poderosas de impulso, já vi. Mas o que eu quero dizer é que existe uma outra forma, né? Um pouco mais difícil não significa que seja impossível. E como o Touro tem muita determinação, pode funcionar sim. Essa pessoa, ela tem disposição para lidar, para suportar fracassos temporários, perdas temporárias, desilusões temporárias. É uma pessoa que tem muita determinação, muita perseverança, né? Então, a medida é o tipo de pessoa que ela pode demorar a chegar onde ela quer, mas no final ela chega, porque ela nunca desistiu. Você desistiu, eu desisti, a gente abraçou outros projetos e a pessoa ficou ali naquele projeto. Toda vez que a gente tem um planeta em seu signo de exílio, né, a gente está falando, em certa medida, de uma atitude contraditória, né? No caso de Marte, a gente está falando de uma energia agressiva num signo tranquilo, né? Marte é agressivo, Touro é tranquilo. Então aqui a gente pode ter uma pessoa que pode ser muito tranquila 100% do tempo, mas 95% do tempo, mas quando ela explode, meu amor, você não quer ver
aquela explosão. Uma outra coisa que a gente pode estar pensando aqui também, né, é a questão do apego material, logo da cobiça, né, porque, de novo, Touro fala da matéria e Marte fala da ação, então uma ação em relação à matéria, né, ou uma pessoa que pode ser Marte não é apegado. Então essa pessoa pode ser em alguns momentos super desapegada, marciana, em outros momentos super apegada, taurina, né? A gente pode falar de uma pessoa, por exemplo, que tem uma relação com dinheiro, que no geral é uma relação medida, mas também que quando decide gastar com os seus gostos, não tem freio, não pensa, age como se não houvesse amanhã. Agindo como se não houvesse amanhã, Marte, sendo cuidadoso com dinheiro, Touro, né? A gente pode falar de uma pessoa que por momentos vai ser egoísta, Marte, em outros momentos vai ser vai pensar mais no outro, Touro, né? A gente pode estar falando de uma pessoa que de repente tem uma capacidade, por momentos vai ter uma capacidade de visão maravilhosa, Marte, por outros momentos vai ficar sumamente limitado pela matéria muito de mente estreita, sem nenhuma capacidade de visão, por pura teimosia. Touro. Então a gente pode ter aqui, sempre que a gente tem um planeta em seu signo de exílio, no caso Marte em Touro, a gente pode ter um jogo de energias que se contradizem de tempos em tempos, tá? De todas as formas, é uma pessoa que tende a ter uma energia muito sexual, porque Touro é um signo dos sentidos, é o signo do toque, e eu particularmente gosto para sexualidade mais de um Marte em Touro do que um Marte em Áries, porque o Marte em Áries ele é mais autocentrado, impulsivo, impaciente e apressado, se é que você me entende. E o Marte em Touro, ele tende a ter um maior autocontrole, ele tende a pensar mais no outro, trocar mais com o outro, então eu acho isso legal. Se esse Marte estiver com aspectos tensos, aí a gente pode falar de uma pessoa que de repente ela não demonstra violência, ou gestos violentos, ou atos violentos nunca, a menos que envolva, por exemplo, questões sexuais. Se ela se sentir se ela se sentir traída, ou se não é uma pessoa que provavelmente não vai topar uma relação aberta, é uma pessoa que vai ter um sentimento de posse sexual em relação a outra pessoa. Aflito, a gente pode estar falando de excesso de apego material e a bens materiais, né? Então, a gente o Marte que pode funcionar muito bem, mas que a gente tem que saber lidar com os seus poréns para fazer dele um Marte bem-sucedido. E aí, me conta, se identificou? Como é que é para você essa posição de Marte? Beijo!